Parauapebas tem jeito? Estão ajeitando? Bom, hoje aqui no nosso podcast a gente vai falar a respeito disso, desta cidade aqui no Sudeste Paraense, 300 mil habitantes, 200 mil eleitores, e a gente sempre trazendo alguém relevante, que tem uma história para contar, uma história de vida, experiência com essa cidade e muita coisa para apresentar. Hoje está com a gente aqui Cleverlan Carvalho. Cleverlan é engenheiro ambiental, digamos, o responsável pelo PROSAP, esse programa maravilhoso que separa Parauapebas em dois momentos, um antes e um depois do PROSAP. Cleverlan, bem-vindo, prazer enorme te receber aqui, irmão. Prazer nosso, obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição para poder matar algumas dúvidas, poder contribuir, né? Cleverlan, vamos começar pelo começo, né? Quase todo mundo aqui, hoje, claro, nós já temos muitos filhos de Parauapebas, inclusive se envolvendo na política, trabalhando, atuando. Os filhos de Parauapebas são aquelas pessoas que vêm surgindo aí de uma geração que lutou muito para essa cidade se tornar o que se tornou, mas muita gente, assim como eu, veio de fora, veio de algum lugar. E você, Cleverlan, é daqui, veio de onde? Como é que você chega aqui? Bem lembrado. Na verdade, eu sou de pertinho, Demerval, sou de Marabá. Minha família está em Marabá há muito tempo, minha mãe trabalhou muito tempo lá, servidora pública, muitos anos em Marabá. E a gente, assim que formou, a gente veio para Parauapebas, entendeu? Uhum. E aqui você constituiu sua família, tá todo mundo aqui hoje, né? Isso, com certeza, com sua família, tudinho, já vou fazer 20 anos que estou em Parauapebas, 20 né? anos? É uma cidade que eu não quero sair tão cedo. Nesses 20 anos muita coisa mudou e nesses 20 anos muita coisa você ajudou a mudar, viu, Cleverlan? Diga-se de passagem, justiça seja feita, hein? Muita coisa nessa cidade foi transformada. Tem 17 anos de Parauapebas, olha o que mudou nesse tempo, hein? Mudou muita coisa, entendeu? Cleverlan, bom, vamos lá. Aí você vem para cá, formado, encontra uma cidade precisando de mão de obra qualificada e você entra, portanto, nesse âmbito da administração. A partir de quando? Como é que foi a sua relação com a municipalidade? Sim, formei em 2003 em Palmas, né? Fiz engenharia ambiental na FT. Uhum. Logo formado, consegui uma vaga de emprego. Trabalhei na Vale muito tempo, não na Vale, prestador de serviço da Vale, né? Uhum. Somente no Garapá, Bahia, e no início do Sossego, né? Então tive o prazer de conhecer um pouco lá e poder atuar um pouco na minha área, entendeu? 2005, a convite, entrei na prefeitura, entendeu? Comecei lá pelo SAEP, entendeu? Passei 7 anos da minha vida setor público trabalhando dentro do SAEP, entendeu? O sistema de água e esgoto, e pude contribuir um pouco com o que eu aprendi na universidade, entendeu? E passei um ano também na Secretaria de Obras, fui secretário por um período, entendeu? Coordenador de engenharia, trabalhei na Câmara durante 4 anos, entendeu? Diretor financeiro, diretor legislativo, onde me deu um arcabouço muito grande da parte de educação, entendeu? Na parte financeira, de planejamento, orçamentário principalmente. E no retorno do Daci, em 2017, né, ele me convidou para poder assumir hoje o programa, né, a coordenação de projetos especiais, a qual o PROSAP está inserido, ou seja, poder tocar o projeto, ou seja, o programa de saneamento ambiental que está hoje na cidade. Entendeu? E é um projeto e tanto, já a gente vai falar disso, Cleverlan. Eu quero dizer aí para os nossos telespectadores, internautas, ouvintes e audiência que nós estamos tendo um ruídozinho. Isso é uma obra de recuperação que está acontecendo aqui na rua, em frente, na Avenida Carajás, no bairro Nova Carajás. Então, o pessoal que vai estar ouvindo de vez em quando esse barulho é rolo compressor, máquina, caçamba, todo mundo trabalhando. Está aí a cidade passando por uma verdadeira repaginação, uma recuperação geral nesse período, né? Passou as chuvas, chegou o sol, hora de botar as máquinas na rua, né, Cleverlan? Isso, o que acontece geralmente é isso, no setor público, principalmente nas empresas, onde tem o seu planejamento de atuar principalmente no período mais seco, ou seja, no que é o nosso verão amazônico. Não adianta você fazer obras no período de chuva, né? Você não sabe como funciona, alta pluviosidade, muita chuva na região, então acaba o serviço ou sendo perdido ou sendo mal executado. Então é natural que nesse período seco as obras elas ganham intensificação, principalmente com relação à parte de pavimentação urbana, né, tapa buraco e obra de infraestrutura em geral, entendeu? Eu acredito que todo mundo que também constrói sua casa aproveita esse período agora para poder dar aquele gás, aquela força maior de poder fazer a construção, né? As reclamações, elas são naturais, né, Cleverlan? Não adianta a gente dizer assim, o povo está reclamando, o político às vezes adora ser elogiado,
mas ele tem que ser cobrado também e com toda razão. O povo, eu acho que sempre tem razão. Ninguém vai reclamar de uma rua bem asfaltada, ninguém vai reclamar se tem fornecimento de água, ninguém vai reclamar se tem remédio na farmácia, ninguém vai reclamar se a saúde está fluindo, só reclama quando tem problema. Mas às vezes é preciso também dar um desconto do tempo, né? Passou a chuva, veio o verão, e aí está aí o pessoal tocando obra. Aproveitar e mandar um abraço para o Natal. Hora dessa a gente vai trazê-lo aqui também no nosso programa para bater papo, para contar um pouco da história dele. Está aí, trabalhando a todo vapor, né? Acho que o Darcy deu uma acertada, né? O prefeito deu uma acertada nesse colaborador aí, viu, da obra, hein? Isso, a Secretaria de Obras a gente pode ver na cidade, né? A gente também está mais por dentro na parte de gestão, a gente consegue ver que conseguimos ter mais frentes, ou seja, teve o período, ajuste de contrato, aquela parte de planejamento orçamentário, e agora a gente pode ver que já está mais, temos diversas frentes de serviço, do serviço de pavimentação e também de recuperação asfáltica da cidade. Uma coisa que eu observo, que essas secretarias, que elas são assim, bem visíveis, né? Saúde, educação e obra, urbanismo também, né? São bem visíveis, elas são muito chamadas a atenção, criticadas mesmo, e com toda razão, porque o cidadão, ele quer a cidade dele melhor. E muitas vezes, Cleber, eu quero entrar um pouquinho nesse assunto, porque você como engenheiro, e você tocando uma obra do tamanho do Prozap, é um cara que está muito ali no centro do poder, discutindo, participando das decisões, das reuniões. Muita gente fala assim, Paraupebas é uma cidade rica, pobre, uma cidade que entra muito recurso e se faz muito pouco. Eu não sei se estou com a minha visão enviesada, mas eu vejo que há muita obra do município e muito pouco mostrado. Às vezes o cidadão não sabe o que está acontecendo lá num bairro mais distante do dele, porque é uma cidade que cresceu muito, é um desafio para qualquer administrador. A gente abriu aqui falando de 300 mil habitantes, 200 mil eleitores, é uma cidade com desafios imensos. E às vezes tem uma obra que aconteceu lá na zona sul da cidade, que o cara aqui na zona norte não sabe o que está acontecendo lá. Então, é uma cidade que, dever de justiça, tem muita coisa sendo feita. Tem, a gente pode falar em termos de arrecadação, para o arrecada bem, entendeu? Mas a forma que existe a arrecadação, ou seja, suas receitas, também tem muita despesa. Paraupebas hoje ele tem um custeio muito grande, ou seja, o custeio da máquina pública é muito grande. Nós temos uma folha de um funcionalismo público muito pesado, um folha de pagamento. E também a parte de custeio de investimento também. Então, como você falou, nós temos uma área demográfica muito grande, ou seja, muito espaçada, vários bairros foram criados, vários loteamentos que foram feitos, entendeu? Sem devida infraestrutura. Então, as ações são muito dispersas, entendeu? E como você bem falou, a mídia ela não consegue acompanhar os serviços, entendeu? Por exemplo, hoje, como você falou, Secretaria de Obras, Urbanismo, Saúde e Educação, são a secretaria que trata diretamente com a população. Então é notório que a cobrança seja maior sobre essas pastas, entendeu? Tivemos um problema de um mês atrás com relação ao lixo. Sim. Foi um problema contratual que toda a cidade sabe, entendeu? Da saída de uma empresa para outra, paralisação, contratação de funcionário, paralisação de contrato, e deu aquele caos que agora a gente sabe, depois de um mês já resolveu o problema da parte de limpeza urbana. Pelo menos a coleta já está praticamente 90% já na sua normalidade. Nessas 2 semanas ouvi falar papai de lixo. Mas é aquele problema que você só sabe quando você sente. Porque se o caminhão passa todo dia, você vê, beleza, entendeu? É que nem água, você pode vir todo dia e energia. Você não sente falta, né? Você não sente falta. Só sente falta quando falta. Quando falta. E esse foi o problema da parte da limpeza urbana. Teve esse problema todo de troca de empresas, do dinheiro e contratos, e que ocasionou uma demanda reprimida que não conseguiu as equipes, que foi mais ou menos um mês agora regularizando, entendeu? Então, é notório que seja cobrança mais dessas partes, entendeu? Leva, aproveitando para falar dessa questão dos desafios, nós estamos num ano eleitoral, né? Em outubro, dia 6, eleições, nós temos pela primeira vez a possibilidade, se ninguém vencer no primeiro turno, de ter um segundo turno. E nós temos aqui um cenário em que todo mundo pode fazer suas escolhas, todo mundo pode tomar suas decisões, todo mundo pode se candidatar, inclusive, se quiser, e temos muitos bons nomes aí se colocando no páreo, na discussão, mas a pessoa que vai gerenciar, que vai gerir, que vai administrar Paraupebas a partir de 2025 tem que ser alguém que tenha noção desses tremendos desafios, né? Concordo. Por exemplo, eu já estou há 20 anos no poder público, entendeu? Eu já passei em diversos órgãos da administração.
entendeu? E me especializei na área de planejamento, tanto orçamentário como planejamento urbano. E assim, e analisando os dados financeiros, queda de arrecadação, que é notório, todos sabemos, e pensando nesse custeio da máquina pública e desses problemas de estrutura e problemas de custeio meio da máquina pública, tem o próximo gestor vai ter que ser o gestor. Eu sempre falo que ele vai ter que fazer muitas ações impopulares, principalmente em relação à máquina pública, para poder ter vazão aos serviços hoje, entendeu? A queda de arrecadação é notória. Você vê do ano passado para cá, tivemos uma perda de arrecadação orçamentária em torno de 300 bilhões de reais, ou seja, aquele recurso que falta na ponta, entendeu? Que a prefeitura, o próximo prefeito e os gestores vão ter que trabalhar isso. Existe uma possibilidade real também de acompanhar, ou seja, o orçamento ser menor também esse ano. Não vai ser maior, então nós vamos ter um déficit orçamentário. Ou seja, então o próximo prefeito vai ter que fazer um ajuste nas contas públicas e na própria administração em si. Eu acredito que o próximo prefeito vai ser gestor. E aquele gestor que vai ter que trabalhar, botar a máquina para rodar e manter investimento, porque a cidade não para de crescer. Então tem problemas diários. Além de ser um grande gestor, ele tem que liderar uma equipe de gestores. Gestor bom, técnicos, as secretarias, assessorias vão ter que ser técnicas para fazer um time vencedor do problema, né? Porque se não é fácil você administrar tendo os recursos necessários, imagine 100. Então, o desafio do eleitorado é encontrar esse cidadão que tem esse perfil, é encontrar no meio das opções que serão colocadas aí no tabuleiro quem realmente vai fazer isso, viu, Cleveland? Isso, a cidade não para de crescer. Você falou, já estamos chegando aos 300 mil habitantes, 200 mil eleitores. Um dado relevante que a gente fez um estudo ano passado, eu tive acesso a dados. Só do ano passado, de 2023 para 2024, tivemos um aumento de quase 3 mil novas matrículas de alunos. Caramba! Vocês imaginam, hoje eu estou com a rede municipal em torno de quase 53 mil alunos. Ou seja, ano que vem, com certeza, vão ter esse aporte. Então, assim, a demanda, estou falando em 2 mil alunos, você coloca aí na ponta do papel, hoje nós temos tudo intermediário, déficit de escola, entendeu? Estamos com anexo. Imagine tendo esse crescimento proporcional em torno de 6, 7% que teve de um ano para o outro. Então, assim, então as demandas são muito grandes, ou seja, a parte quando eu falo de custo é isso, é você ter a parte de educação e saúde, entendeu? Então a população não para de crescer. Saúde mesmo, a gente pode perceber isso aí, o hospital hoje, nosso municipal, ele é referência na região, ou seja, a demanda de outros municípios acabam sendo vindo para Paraupebas e a gente assume esse custo. Ou seja, então, se você pega na ponta do lápis o atendimento externo dos municípios circunvizinhos, Paraupeba acaba tendo a demanda de custeio e não tem nada de contrapartida para custear. Tem um dinheiro que poderia ser investido em outra área que vai ter que cobrir uma parte de orçamento financeiro para cobrir essa demanda. Então, quando eu falo assim, vai ter que ser o gestor, vai ter que ser o gestor. Então, ele vai ter que fazer medidas impopulares, medidas de austeridade administrativa, enxugamento da máquina pública, para poder manter essa parte de custeio administrativo e não perder os investimentos que são necessários. E ainda buscar outros, né? Buscar outros investimentos, atrair para a cidade quem pode investir e ver na cidade aquilo que realmente enche os olhos. Porque o gestor que tem essa capacidade de se relacionar, de fazer esse network, de ir atrás, de correr atrás, de buscar os investimentos, ele tem que encantar esse futuro cliente da cidade, né? Isso. Certa vez eu fui com o Cleveland, a gente foi numa equipe para Brasília, e o Cleveland volta e meia está indo em Brasília, o Prozap exigiu muito dele nesse sentido. A gente sabe o quanto o cara que vai gerenciar essa cidade, que vai administrar essa cidade, precisa ter esse trânsito, hein, Cleveland? Não pode ser alguém que não tenha capacidade de conversar, de dialogar e de encantar os futuros investidores. Isso também tem uma visão estratégica, eu penso muito nisso. Ou seja, o próximo gestor tem que ter uma visão estratégica na parte macro, ou seja, procurar investidor, ir através de captação de recursos, ou seja, ir através de incentivo, ou seja, de recursos federais e estaduais, que o nosso município é muito pequeno ainda em relação à proporcionalidade. Nós estamos falando do 4º colégio eleitoral do Estado. Do Estado. Ou seja, uma cidade de grande relevância do sudeste do Pará, entendeu? Perdendo só para Marabá. Hoje não, quer dizer, passou de Marabá. Passou de Marabá. Então, assim, então é uma cidade hoje que teve sua relevância. Então, e hoje os investimentos externos que eu vejo, tanto Estado como Federal, são pequenos com a demanda de ações que o município hoje. Por exemplo, o município hoje, ele consegue abarcar e bancar certos serviços que são natureza diretamente do Estado e do Federal.
Se a gente consegue fazer isso, é uma coisa que o governo, o município não está conseguindo mais conseguir bancar isso. Então já vinha ao longo dos anos, mas hoje com a deficiência financeira que se tem e que já está vindo, e que é notório que nós vamos sentir ano que vem, o município vai começar a pegar essas obrigações e começar a passar de fato para quem pertence isso, entendeu? Cleber, vamos falar do Prozap, que é sua praia. Vamos lá. Né? Prozap, um projeto que foi feito para ser concluído em 6 anos e que eu, pelo menos a olho nu, né, assim na percepção leiga, eu vejo que isso vai se cumprir, né? Vamos lá, vamos fazer um resumo, Cleber, de quando começou. Teve gente que disse que não ia sair do papel, vi aí candidatos a vereadores naquele momento dizendo que isso era balela, era eleitoreiro. Depois que a coisa começou a sair do papel, disse, vai ficar um rombo, vai ficar uma dívida aí milenar para ser pago pelos próximos gestores. A realidade é que o Prozap é um programa visível e a parte visível dele, eu diria, é talvez a menos importante. O Prozap, ele nasce com o DNA de resolver grande parte do saneamento da cidade, que é aquilo que a gente não vê e que a gente se acostumou a dizer que prefeito, governador não gosta de fazer obra invisível, que é obra de esgotamento sanitário, que é obra de pluviabilidade, essa coisa toda. Faz um resumo para a gente aí desse projeto, meu amigo. Na verdade, o Prozap podia falar, bem resumidamente, né, para o nosso tempo. Ele começou lá em 2017, já vinha do governo anterior, mas quando o Daci assumiu e nos convidou para poder assumir essa pasta, né, na verdade, a coordenadoria, onde é legado o programa de saneamento, entendeu? Porque assim, na coordenadoria a gente trabalha só com a parte do Prozap, temos a parte dos convênios municipais, convênios federais e estaduais também, entendeu? Sim. Então pensou-se repaginar o programa na sua tratativa inicial que tinha, que falava-se muito em orla. Sim. E aí, no frigir dos ovos, a gente pode usar até essa expressão aqui, vimos o que adiantaria você fazer uma orla e deixar o esgoto correndo a céu aberto. Então foi muito debatido isso e o prefeito da CIE nos autorizou e a gente mudou totalmente a perspectiva do projeto em si. Tanto que o projeto original do Prozap, quer dizer, não existia projeto, existia uma ideia. Nem conceitual a gente chama. Se você pegar lá para trás, só existia a ideia, entendeu? O projeto meu do Prozap foi feito em julho de 2017, foi contratado o projeto, ou seja, em julho de 2017, quando a gente chegou lá. Então, assim, onde nós contratamos a operação de crédito. Na verdade, teve acho que é importante, inclusive, Cleber, dizer isso, né? Uma ideia, ela não capta nem vento. Né? Imagine recurso. Então, era uma ideia, lógico, uma ideia boa, que está aí, né? Isso. Conforme está sendo praticada, a gente vê que a ideia era boa, necessária, inclusive, mas para captar os recursos, isso tinha que ser um projeto. Teve um trabalho. Tanto falando em marcos históricos, tinha só aquela ideia do Prozap. Em 2017, nós contratamos o projeto, ou seja, é a parte hoje que a gente chama da primeira etapa, a amostra, que vai ali do complexo turístico até o bairro Liberdade. Então a gente tinha que ter o que a gente amostra, tinha que ter pelo menos um pedaço do programa para poder fazer as tipologias de obra e fazer custo, ou seja, tanto os projetos, a parte dos produtos, estudos sociais, ambientais, de engenharia, de hidrologia, tudo. Então, nós escolhemos a parte principal para poder estimar e quantificar isso. Então, esse projeto foi contratado em 2017 e concluído ele em 2018. Ou seja, a partir de então, a gente tinha o projeto, não só uma ideia, nós tínhamos o projeto, tanto o projeto básico, executivo, e a parte de orçamento. Sim. Ou seja, para poder estimar a contratação da operação de crédito, que se deu a operação de crédito em novembro de 2019. Foi quando a gente assinou o contrato com o banco. De 2017 a 2019, tivemos 3 anos de indas e vindas a Brasília. O pessoal veio aqui também do banco, do BID, vieram muito aqui fazer visita técnica. A equipe foi aqui, vieram aí para Paropebas, Brasília, Belém. Então, assim, para poder montar hoje o que nós temos hoje de projeto, ou seja, de programa na região do Igarapé, Ilha do Coco. Entendeu? E assim, conseguimos contratar. Tanto que o primeiro contrato foi assinado em novembro de 2019 e a obra teve o embargo da obra, na unidade de segurança, e conseguimos reverter no TJ e começamos em março de 2020, que é a parte da primeira etapa que compreende o Rio Verde e o complexo turístico hoje, que na verdade era uma lagoa de detenção hidráulica, ou seja, então, que foi feito os estudos geológicos e precisaria daquela bacia para poder resolver
os problemas de alagamento a montante. Então teve fases que passou em diversos órgãos, ou seja, não foi só o banco, foi no governo federal, foi na própria Câmara que autorizou a operação de crédito aqui no município. Tem na STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, onde ela avalia a capacidade de pagamento. Ou seja, quando um município, estado ou empresa pública vai pegar alguma operação, fazer alguma operação de crédito, um empréstimo, na verdade, é que nem nós. Nós temos que avalizar. Uma pessoa física vai no Serasa, vai no SPC para ver se tem débito. Nós também temos que passar em diversas fases institucionais para ver se aquele município tem condição de pagar aquela operação de crédito. E tem várias fases internas e externas que têm que ser seguidas. Então isso demorou quase 3 anos, essa tratativa, tanto no banco, na STN, na Procuradoria Federal da Justiça, no próprio Senado Federal, que deu anuência da operação, acho que você lembra muito bem, foi lá que tivemos uma intervenção de aprovar lá, finalzinho de 2020. Então, assim, de 19, desculpa, então a gente conseguiu vencer essas fases e contratamos. E o projeto hoje, posso dizer, ele foi feito para 6 anos, 5 anos e meio, entendeu? Tivemos um atraso com relação à pandemia em relação à elaboração dos outros projetos da segunda fase, que está ocorrendo agora. E não fizemos a contratação dessas obras, que o que pretendemos até o final do ano contratar toda a parte que se refere do programa hoje ao Igarapé Ilha do Coco. Ou seja, então até o final do ano a gente consegue estar contratado todo e vai ficar executando até provavelmente final de 2026. Ou seja, o programa hoje está com quase 4 anos nessa fase. Fabrício, então assim, e de lá para cá, o prefeito autorizou, viu que o programa era bom, mudaria a realidade. Trabalhamos com tratamento de esgoto. Hoje o programa, por exemplo, na região do Igarapé, Ilha do Coco, nós vamos tratar 40% dos esgotos do município. Só nessa região desse Igarapé. Olha, nós dividimos em 2, 3 grandes bacias. Então hoje nós trabalhamos lá, já tem execução, todo mundo passa no Liberdade, viu que foi feita uma cadenagem. Eu sempre acho interessante o seguinte, tínhamos um problema há 3 anos atrás do mercado municipal. Não podia dar aquelas grandes chuvas que parava a cidade. Hoje ninguém lembra que foi feita uma galeria de quase 1 quilômetro. Uma galeria de 2,5 metros por 5 metros, subterrânea. Ninguém passa lá. Quem chegou na cidade nesses últimos anos nem sabe que foi feita obra daquela magnitude. E no período rápido. Tivemos que antecipar uma fase disso. Para resolver o problema do mercado municipal. E hoje está aí, resolveu. Definitivamente não existe mais alagamento na região. Hoje, onde é o complexo turístico, ali além de alagar o mercado, aquilo enchia também. Enchia. Hoje há todo um equilíbrio de contenção e de vazão, né? É porque, na verdade, o estudo hidrológico, para as pessoas que estão ouvindo, é um estudo que a gente faz o cálculo de quanto vai cair de chuva, quanto tempo de absorção do solo e quanto tempo ela vai escoar para o rio. Então a gente faz, é chamado de estudo hidrológico. Ele previu que a gente tinha que ter uma grande bacia, ou seja, que isso era como se aquela água concentrasse nessa lagoa e ela demorasse um tempo menor para poder escoar para o Iparopebas, para não ter aquelas cheias abruptas que ocasionam aqueles alagamentos e que destrói muitas casas e alaga nas casas periféricas que ficam próximas da margem. Então foi feito isso. Paralelamente, por que construir a lagoa? A gente também vai construir um grande parque. Aí surgiu a ideia de fazer o complexo. Ou seja, você unir o útil ao agradável. Eu sempre chamo que o complexo é a cereja do bolo, ou seja, o que a gente vê. Ninguém sabe o que está lá dentro, o confeite, a massa, o assunto as camadas, mas a gente só vê a cereja lá. Então o complexo hoje é cereja, mas ele tem uma função hidráulica e hoje é uma função de esporte e lazer, que todo mundo hoje vai no complexo ver o que a gente fez, uma área de quase mais de 150 mil metros quadrados, que é um atrativo, ou seja, virou ponto turístico de Parauapebas. De fato, um ponto turístico, né? Agora é interessante também, você acabou colocando que quando aconteciam os alagamentos que atingiam as residências, as casas, as vilas que estavam ali no entorno, é um outro lado do Prozap que foi realocar essa população, digamos, ribeirinha ao longo desses riachos, como é o caso do Ilha do Coco, né? Que hoje quem chega aqui só vê o que está vendo, mas não sabe o quanto aquilo ali era um problema. Né? Quando vinha essa cheia, ela não era só uma cheia que atingia as ruas, que incomodava o cidadão ali, não, ele atingia as famílias que tinham que ser tiradas dali e levar para ginásio, tinha que fazer todo aquele sistema ali, até o governador do estado certa vez veio para cá para ajudar a tirar o povo da enchente. Era ministro naquela época. Era ministro naquela época.
E hoje nada disso existe mais, porque essas famílias elas foram, inclusive, tiradas daquelas áreas ditas de risco e colocadas em comunidades, em casas, residências, bairros com dignidade, né, Cléber? Isso ninguém lembra também. Bem lembrado, o PROSAP não é só um projeto de saneamento, de drenagem e de esgotamento. A gente chama um programa um projeto de múltiplas obras, ou seja, na verdade, para a gente poder fazer, nós chegaríamos na parte do Igarapé, quando a gente fala, nós tivemos que fazer o alargamento do canal. O que é isso? Voltar o canal ao seu estado original, ou seja, tem trechos da cidade que a gente não conseguiu, ele ficou estrangulado mesmo porque a ocupação urbana veio. Então, onde a gente conseguiu retirar as famílias, existia a parte de reassentamento. Nós tiramos aquela família que morava em Palafita. Quem lembra das prédios da Palafita ali na Rua 4, próximo à chácara? Que lá, só de lá tiramos 184 famílias, entendeu? E da região do Riacho Doce, mais 68. Tínhamos a família também na região da 15 de novembro. Quem passa ali hoje não imagina, mas hoje nós temos foto de 6 anos atrás, o que tem lá hoje. Ninguém imagina o que foi feito de intervenção urbana de obra lá. E são obras mesmo de grandes intervenções. Ou seja, então a gente precisava retirar essas famílias, entrar com maquinário para poder o quê? Para a gente alargar o canal, ou seja, para não ter aquele alagamento, porque o canal muitas vezes estava estrangulado, ou seja, com a ocupação desordenada, o pessoal foi fechando a terra, jogando material e ocupando. E isso você, o quê? Diminuiu a seção do canal, ou seja, a largura do canal. Vai alagar, né? Precisava. E paralelamente, o que hoje o projeto ele conta? Ele conta com a construção de vias marginais, para evitar aonde o projeto passou agora, que tivesse essa reocupação novamente. Então, quem vai na região do Liberdade, nós tivemos que trocar, reconstruir as duas pontes, porque era a ponte de 18 metros, colocou uma ponte de 45 metros, porque ela não caberia o canal. Ou seja, ela teria um ponto de estrangulamento. Então, nós substituímos as pontes, inclusive melhoramos ela, enlarguecemos com ciclovia e tudo, e de lá para cá nós vimos fazendo essa canalização. Ou seja, entregamos há um mês atrás o viário, a gente chama na parte do União, quem passa lá, vê uma rua, fizemos a rua de lazer, coisas. Passe lá às 5h30 da tarde, vocês vão. Coisa linda. Ou seja, o pessoal usa muito isso. Verdade. E final do mês que vem, provavelmente até no dia 4 de julho, final do mês a gente consegue entregar a outra parte do viário. E a gente já completa a primeira fase do programa que foi feita até o complexo turístico. E paralelamente nós estamos subindo o projeto, ou seja, ali para a próxima Câmara, para a próxima Prefeitura, entendeu? Estamos trabalhando. O cronograma está para julho, agosto do ano que vem. Aquela parte ali ainda no Liberdade, que você acabou de se referir, que vai entregar já a outra lateral ali, né? Isso. Depois da ponte da Santa Catarina, ela vai continuar até lá o Paraupebas ou não? Não, na verdade ela parou ali. Para ali, né? Na verdade, quando a gente teve a mudança de projeto, lá pensava-se em fazer uma orla. Só que o custo financeiro é muito grande para o retorno que teríamos, porque ali é uma área de alagamento. Não que não vai existir um dia alagamento de Paraupebas. Nós não fizemos Paraupebas grandes comportas para poder conter enchente. O que o programa prevê são esses alagamentos temporários, abruptos, de intensa pluviosidade que ocorre na cidade, ou seja, onde não existe. Então, paralelamente, nós fizemos obras de macrodrenagem, que é canalizar o alagamento dos canais, e obras de microdrenagem, para poder melhorar o escoamento nessas vias urbanas. Perfeito. É tanto que quem vai da região do mercado, por exemplo, ali atrás da escola Paulo Fonteira do Angelim, sempre alagava, não alagou mais tem tempo. Liberdade mesmo, essa chuva que agora não tivemos alagamento. Verdade. Então, assim, hoje o projeto serviu, ou seja, já é uma realidade lá. E, paralelamente, o que? Nós temos, como posso falar, melhoramos a vida, ou seja, a parte de urbanização ali. O programa retirou famílias, enlargueceu o canal, está fazendo agora os coletores tronco de esgoto, que vai coletar esses esgotos, e, paralelamente, criar área de esporte e lazer, para que a população crie o hábito e o amor a essa área para preservar. Então, assim, esse dia eu estava lá, o Afonso Camargo, que eu não conheço, sim. O Afonso, que hoje é o adjunto da Secult, nós estávamos planejando até interessante falar aqui, a rua de lazer. Aí ele falou, a orla outro dia. Ele falou, não, você fez a orla. A gente olhou assim, hoje quando a gente percebeu que, por exemplo, aquela trecho que vai da Rio de Janeiro até Santa Catarina na ponte, na verdade é uma orla no Igarapé, lá Ilha do Coco. Não, porque a gente tem a função de orla só em Paraupebas, mas Paraupebas a gente conseguiu fazer uma grande orla. Sim. Na orla, entendeu? E assim, só para pegar o gancho, por exemplo, em 2018 o prefeito pediu para a gente aumentar o projeto. Então, ou seja, nós já tínhamos um projeto que era em parceria com o banco, o BID, na região da Ilha do Coco, e nós começamos com recurso próprio um projeto que é na região do Lajeado, ou seja, que pega as casas Popular 1, Popular 2, bairro Tropical e vai até o Cidade Jardim.
Entendeu? Então, nesse ponto, nós ampliamos o projeto com recurso próprio. E está sendo feito. Quem vai na região do Tropical, olha, o que era aquela entrada do Tropical, o que é agora. Sim. Quem vê o Parque dos Ipês, o que era aquela região, o que é agora aquela região. Então, assim, mudamos a realidade, ou seja, nós trabalhamos um problema, que era o alagamento, entendeu? E mudamos a realidade local, dando área de esporte e lazer lá, e criamos hoje, né? Você fala aqui que a cereja do bolo são os 2 parques, e estamos fazendo o terceiro agora. Até o final do ano a gente entrega o Parque dos Minérios. O Parque dos Minérios. E é imenso, hein? Imenso, ele é quase 200 mil metros quadrados, numa região ali, entre Minérios, Vila Nova, Minérios 1 e Minério 2. São várias cidades dentro de Paraguapeba, se a gente for analisar, né? Isso. Hoje, se bem pensar, nós estamos com mais de 30 frentes de obra levando a cidade. Caramba. Desde o Liberdade, Mate Central, Beira Rio 2, Tropical, e lá na região do Minério, subindo para a cidade Jardim. Então, por exemplo, hoje ele praticamente está na cidade como um todo, entendeu? Com essas obras de intervenções urbanas. Cleber, eu sei que a gente, às vezes, faz esse tipo de cobrança e a população cobra também, e aí eu quero aproveitar aqui e reverberar um pouco desse sentimento, reverberar um pouco dessa, vamos dizer assim, carência de informação que a população tem com relação a essas informações. E aí eu quero colocar aqui 2 perguntas. Uma é por que, né, se acontece isso, você vai dizer aqui, vai afirmar para a gente, não se inaugura as etapas. Aquelas inaugurações que o prefeito fazia antigamente, ia fazer uma escola, era uma festa. Hoje foi entregue, por exemplo, lá no Liberdade, aquela etapa, não houve uma inauguração. O que houve lá de mais festivo, parecido com isso, foi a Rua de Lazer, né? Já teve outras etapas que passa-se a utilizar, a população passa a usufruir, mas não houve uma entrega daquela etapa para a população, não houve uma inauguração para visibilizar a obra. Esse é um ponto. Você está falando de mais de 30 frentes. Por que isso não chega na população? E aí você vai ali no boteco, tem um cara dizendo, esse prefeito não trabalha, essa secretaria não faz nada, esses vereadores não sei o quê. A reclamação é que não está sendo feito nada, e nós estamos bem aqui conversando a respeito do quê? Só de trabalho, o tempo todo até agora. Nós falamos aqui só de coisa sendo feita nesta cidade. O que é que aconteceu? O prefeito não quer entregar tudo de uma vez apenas, né? Porque, poxa, eu vi aqui em outra gestão, aquela gestão que fez a separação entre os 2 primeiros mandatos e esses 2 do Darcy, que se inaugurava até meio fio, velho. O cara colocava placa de você estava no governo também, porque você é um funcionário constante nesses 20 anos. Mas eu lembro que certa vez eu entrevistei o prefeito Valmir Mariano, falei, prefeito, em qualquer outro lugar do mundo que você for, não tem placa inaugurando ponte. Porque ponte é uma necessidade, não é uma obra grande que você vá lá inaugurar, a não ser que seja uma ponte gigante, né? Mas você faz uma ponte de 3 metros, você não coloca lá uma placa. Eu lembro esse dia conversando com o Vanterlô, que da época ele era secretário de obras, fez aquela ponte de ligação ali entre o Novo Brasil e aqui o Amazonas, Isso. que queimaram a ponte naquela época lá. Ele foi lá e fez, não tem uma placa lá dizendo que aquela ponte foi feita pelo Vanterlô, que foi feita na gestão da CIP, porque não se põe placa em ponte. Mas havia no governo Valmir Mariano essa coisa, né? Fazia outdoor, 200 obras, eu procurava essas 200 obras, não achava. Aí eu fiz um desafio no rádio, mostre 100, ninguém mostrou as 100 obras. Mostre 50, não tinha 50 obras. Mostre 10, não tinha, né? E por que então não se está fazendo, cara, a apresentação para a população dessas obras todas? O que é que está havendo? É uma seara que eu não me adentro muito, que na minha área é da parte de comunicação, né? A parte lá, mas assim... Mas é visível que não estão usando, né? Pode ser assim. Então assim, eu não sei as estratégias. Por exemplo, como eu te falei, nós temos mais de 30 frentes de obras. Hoje, só na primeira etapa, nós fizemos intervenção em 2,6 quilômetros de canal. Ou seja, da Liberdade até o complexo turístico. Ou seja, e que essas obras não ficam prontas no mesmo período. Elas vão ficando prontas ao longo da execução do cronograma de execução da obra, entendeu? Então ela teve várias fases, por exemplo, o viário direita e esquerda, que a gente chama, que é entre a Avenida Rio de Janeiro e ali a Avenida Liberdade, próximo ao quartel, nós entregamos também, conseguimos entregar todo ele. Por exemplo, lá o viário lá que a gente, da Avenida agora do União. Antes de terminar, o pessoal já estava usando a obra.
entendeu? Eu, assim, vamos inaugurar, falei, vamos fazer uma entrega. Então nós pensamos em fazer aquela rua de lazer para entregar para a população conhecer de fato. Porque assim, como te falo, é uma obra mais concentrada naquela região da Liberdade. Tem gente em Nova Carajás que não sabe que foi inaugurado. Não sabe. E quem não passa diretamente. Por exemplo, hoje, o complexo turístico, todo mundo sabe que todo mundo vai para a Cidade Nova e passa e vê que foi feito. Entendeu? Lá para a próxima Câmara, vamos fazer uma grande área lá de lazer também. Quer dizer, feito 2 quiosques, área de zumba, que a gente está finalizando, começa agora, até o dia 10, começar a estrutura, levantar os equipamentos públicos. Todo mundo passa a ver que está tendo uma obra. Não pode entender o que é, mas está vendo obra. São obras de intervenções que são feitas dentro das margens dos canais para preservar ele. Então, assim, eu não sei qual a estratégia de marketing que o pessoal da comunicação usa. Mas, ou não usa, né? Na minha seara mesmo é só a parte de obra. E assim, nós temos dentro do ProZap um plano de comunicação social, que ele é mais assim, até contratamos uma empresa agora que ele é mais interno, que ele serve principalmente para a gente trabalhar com as pessoas de intervenção. Sim. Hoje, por exemplo, eu tenho o pré, o durante e o pós-ocupação. Ou seja, então, antes de entrar numa obra, a gente faz aquele levantamento. Ou seja, cada casa, que eu acho que todo mundo daquela região já viu o pessoal do ProZap com coletinho de laranja, o pessoal nosso do social, que vai em casa fazer a comunicação. Quando está em obra também, vem iniciar a obra, a gente também visita ela e coloca um folderzinho para explicar que vai ter horário, mudança de fluxo, aquela coisa toda, intervenção e contato. E também temos o pós depois que a gente monitora como fica. Assim, hoje nós temos uma equipe que ela trabalha em loco, mas é a comunicação pontual em frente de obras. Eu não consigo alcançar, que também não é escopo do programa. Eu tenho que me preocupar mais com a execução de obras. Entendeu assim? Mas quando ele fala em termos de inauguração, a gente... Qual é a nossa ideia? Minha ideia mesmo, terminou o trecho, quero entregar. Por exemplo, uma avenida muito bonita que eu quero entregar agora, que a prefeitura vai para o Daci esse fim de semana, que a gente pretende entregar até o dia 15 de julho, é a famosa Avenida Parque, que passa entre a prefeitura e o portão, o segundo portão de acesso do complexo turístico, por trás. Que vai sair lá no Maranhão, bairro Maranhão. Maranhão, ali perto da escola Serafi, estadual Serafi. Então, nós já estamos com 75% a 80% de conclusão dessas obras. Tem uma avenida muito bonita. Quem vai no complexo turístico próximo ao canteiro, ali o bosquezinho já viu que ela está concluída até ali. E hoje pode ir lá agora, que a tardezinha, né? A população já está fazendo exercício físico lá. Exatamente. Então, assim, e vai ser, além de uma via que vai dar ligação entre a Cidade Nova, o bairro Maranhão, ali o Jardim Canadá para a prefeitura, que vai diminuir o tempo que o pessoal vai rodar com o carro, entendeu? A avenida que vai dar interligação também, vai dar acesso ao complexo turístico. Sim. Pela parte do outro lado, B. Exatamente. Mais estacionamento, por exemplo, hoje o pessoal me perguntou, aquele estacionamento complexo. Na verdade, aquele estacionamento, nós fizemos uma obra paliativa para poder ter estacionamento. Porque na frente do complexo, não está previsto só 80 vagas. As vagas de acesso ao complexo estão previstas para esse outro lado. São mais de 400 vagas de carro que vão ser nessa avenida nova. Mas vai ser feito naquela espécie de marginal ali, né? Da 275? Não, ali na verdade é a duplicação da É a duplicação, né? Que inclusive é uma obra que a gente está finalizando o contrato, a licitação agora. Que se tudo der certo a gente consegue dar o serviço esse ano ainda, que prevê a duplicação, que vai ser feita pelo ProZap, que prevê a duplicação ali próximo ao Hipercena, ali dentro da saída do bairro da Paz, até o quartel. Perfeito. Duplicação com 2 grandes viadutos. Dá quantos quilômetros ali? Se não me engano, 1,8, né? Não lembro de cabeça. Grande, né? Mas é uma obra que vai ser duplicado, estilo Marabá, ou seja, vão ter alças de acesso, ou seja, vai ser trânsito rápido. Quem vai estar nos bairros vai ter a via lateral, marginal, que são, no caso, Avenida Liberdade, a outra avenida do lado do Beira Rio. Então, quando foi feito o complexo, nós já foi feito o projeto, já deixamos aquela área. Então, o pessoal pergunta, por que no lado do complexo turístico tem não? Ali já foi previsto a nova duplicação da PA 275. É outra obra, né? Outra obra nossa lá do ProZap, que é onde vai prever 2 grandes viadutos, 3 viadutos, na verdade. Um em frente à Caixa Econômica, ali da próxima Hipercena, daquela agência. Sim. Outro em frente ao complexo turístico. O pessoal me pergunta, por que não coloca uma passarela, uma lombofaixa ali na entrada do complexo, o pessoal passar ali do bairro da Paz para o complexo? Porque essa obra não foi prevista fazer aérea, foi feita subterrânea, ou seja, vai ter um viaduto onde a pessoa vai poder passar, ter acesso do bairro da Paz para o complexo, ele por baixo com segurança. Perfeito. E não vai poder mais passar PA, que vai ser trânsito rápido. Vamos ter um grande viaduto ali, interligando a rua JK, Rua do Comércio, entendeu? Que vai interligar ali as duas ruas. E finalizar lá com a duplicação da ponte, que fica ali na PA 275, antes do quartel. Então é uma obra que já está em processo de estação. Que é a ponte sobre o Ilha do Coco. Ilha do Coco, ali próximo à barragem do complexo. Perfeito. Uma obra muito grande que ela atende o plano de mobilidade urbana, entendeu? E foi inserida dentro do programa. E vai ficar bonito, hein?
Bonito. E aí é um Godemerval que esse é o primeiro trecho de duplicação, porque pretende-se no estudo de mobilidade urbana, que foi feito em parceria com a Sense lá, que é na verdade a Sense que fez o plano e a gente pôde contribuir com o pessoal lá da Universidade Federal lá do Espírito Santo, prevê a duplicação tanto da portaria até a saída de Paropebas, estilo Transamazônica Marabá. Ou seja, para criar uma via de trânsito rápido entre a portaria e a saída, a entrada e a saída. Né? E quando a gente fala de trânsito rápido, tem toda uma razão de ser. Hoje, nosso estúdio, que é aqui no Nova Carajás, às vezes nós temos convidados que vêm lá do centro da cidade, o cara leva hoje meia hora para passar, para chegar no fim da cidade aqui, né? Já com essa via não vai acontecer mais isso. Não vai acontecer mais isso. É verdade. Quer usar os bairros, as laterais, as marginais laterais aos bairros. Clever, dito tudo isto, né? Que bom que a gente está conversando com você, porque a gente pode fazer pelo menos aqui uma apresentação disso tudo que está sendo feito, já que essa é a cobrança e que muita gente fica naquela história de nada está sendo feito, está sendo sim. Né? E aí, por exemplo, dentro daquilo que às vezes a pessoa não está sabendo que está acontecendo uma obra lá no outro bairro, um exemplo bem claro disso é o próprio Parque dos Ipês, que muita gente que está lá no Jardim América não sabe, né, que tem um Parque dos Ipês, tem muita gente que está lá no Liberdade que não sabe do que vai ser aquele complexo lá do bairro dos Minérios. Cara, então tem muita coisa acontecendo que precisa ser comunicado. Claro, vai atender o cronograma? O calendário vai ser cumprido? Bem, boa pergunta. O PROSAP já está tudo planejado. Quando eu falo assim, hoje nós já conseguimos planejar todo o programa até 2027, que é o tempo de execução. Ou seja, o programa está previsto até 26. Nós estamos pedindo a dilatação de mais um ano de prazo, devido ao atraso da direção dos projetos, já foi pactuado com o banco, já estamos tratando, até o final do ano a gente já assina esse tema aditivo de prazo para poder terminar no cronograma. E agora, interessante, nós só falamos de parques, que o pessoal, o PROSAP é parquinho, tudo não. O parque, eu sempre falo, é a cereja do bolo, é o que é visível, o que está enterrado ninguém vê. Deu exemplo do mercado municipal. Hoje nós estamos trabalhando com a parte de esgotamento sanitário. Muitas vezes a pessoa pergunta, por que o esgoto está passando ainda o PROSAP? Porque existe um cronograma de execução, existe uma fase de execução. Vamos lembrar que eu sempre gosto de lembrar nas entrevistas que a gente é muito cobrado. E eu disse a público, meu esgoto está passando na porta. Vai passar ainda. Não estou dizendo que vai acabar em um ano. Ele vai passar ainda, porque existe um cronograma e as fases têm que ser seguidas para poder dar estruturação na parte de estrutura urbana que vai poder garantir o esgoto. E o esgoto é a parte final de coleta do programa. Ou seja, primeiro a gente tinha que retirar as famílias. Ou seja, onde foi feito o reassentamento da família. Sim. Depois nós tivemos que enlarguecer a macrodenagem, os canais, para não ter alagamento, o de microdenagem. Posteriormente, nós tínhamos que fazer o viário, ou seja, as vias marginais, para evitar que existisse outra ocupação urbana de novo naquelas regiões. E, paralelamente, criasse os parques lineares e os parques urbanos, para poder dar utilidade para essas áreas que ficaram, a gente chamaria de evoluta, que ficaram perdida entre esses vazios de espaço urbano. Então, pensou-se nesses vazios que criamos, criar essa parte de parques lineares, com equipamento público, de academia, aquela coisa, tudinho, para poder dar utilidade. E, posteriormente, o quê? Trabalhar as estações de tratamento de esgoto e, possivelmente, a rede de coleta. Que não adianta eu passar uma rede de coleta na porta do Demerval agora, que ela vai ficar 1, 2 anos lá e vai criar-se, eu acho que a população não teve, vimos isso em algumas cidades aí, que eles ligam direto o esgoto sem ter rede coletora, na rede coletora sem ter a elevatória e a estação para tratar, e o esgoto está direto para o igarapé. Essa não é o nosso objetivo. Então nós estamos criando paralelamente, ou seja, falando de tratamento de esgoto. Pretendemos até setembro, no mais tardar outubro, inaugurar a maior ET de tratamento de esgoto do sul do Pará. Ou seja, sul-sudeste do Pará, ou seja, que está no tropical. Uma ET que vai tratar esgoto para 90 mil habitantes, ou seja, toda aquela região tropical já vai ter uma estação de tratamento de esgoto que vai estar preparada para tratar esgoto, praticamente da região do tropical, a parte de casa popular, e subindo ali para a parte do Minérios 1, Minério 2 e Vila Nova. E isso já previsionando que vai aumentar a população. A população, na verdade, é o seguinte, hoje, as duas grandes estações, deu exemplo a um que está em execução com recurso próprio, não é recurso de financiamento, a ET lá, que a gente está gastando quase 30 milhões de reais, é recurso próprio, e vai servir para tratar esgoto para 90 mil habitantes, ou seja, é a maior que existe aqui, só perde para Belém. Então, assim, e é uma obra bem grande que o pessoal não sabe está sendo construída. Que já vamos entregar ela agora em setembro e começar a dar carga. O que é carga? Começar a funcionar, começar a tratar esgoto. Que também tem um passo. A gente vai começar a interligar nas residências, elevatório, e começar a dar carga na cidade, nas estações.
Paralelamente, estão construindo, ampliando a ET do Rio Verde, hoje. Sim. Aquelas estações, hoje, o pessoal que está nos ouvindo aí, Primavera, que é Lagoa Zairada, na Rua 10, sinalzinho perto do Liberdade, na 19 e no Rio Verde, aquelas estações não vão existir mais. No local vai ser feita estações elevatórias para poder bombear o esgoto para essa nova estação, que está sendo construída agora com o recurso do banco, que pretende, ao final do ano que vem, o cronograma dela, seja se novembro ou dezembro do ano que vem, o cronograma de execução dela, tratar esgoto para 70 mil habitantes, ou seja, resolver o problema dessa parte central. Ou seja, juntando 70 com mais 90 mil, nós estamos trabalhando esgoto para 60 mil habitantes, praticamente 55% hoje da população de Paropebas. Está na fase de 280 mil, um pouco mais, 280 mil habitantes. E deixamos já preparada a ET Rio Verde, projetada para 140 mil, ou seja, a gente chama final de plano. Hoje eu estou fazendo uma fase, dela 70 mil, futuramente ela vai ter espaço para construir mais 70 mil. Ou seja, o projeto todo no final são para 230 mil habitantes. Ou seja, aonde atende aqueles 65% que o prefeito fala que o programa é de tratamento de esgoto, coleta e tratamento. Nós vamos coletar 100% de esgoto dessa região e 65% e tratar 100% de esgoto, ou seja, o que não ocorre hoje para Paropebas. E aí, paralelamente, falando em obras do cronograma, esse ano a gente lança as últimas 3 licitações referente à rede coletora de esgoto dos bairros Liberdade, Rio Verde, ou seja, na parte que vai da Rua JK até a Baixada Fluminense, no bairro da Paz e parte do Guanabara. Porque hoje está sendo feito rede de esgoto no Beira-Rio 1 e Beira-Rio 2, revitalizando todos os esgotos na região ali do União, parte do Rio Verde, tudinho, e parte de Primavera vai entrar agora. E estão trabalhando em revitalização de rede de esgoto na região tropical. Então, assim, é muita obra, são muitas frentes de andamento. E com o Idemerval, acredito que a gente já vai estar levando esgoto para, se não me engano, são 12 ou 15 mil residências ao final de plano, dessa fase agora, que se executar. Ou seja, de novo, não tem como a gente não voltar a dizer que uma cidade que hoje ela já desafiadoramente fez o prefeito, fez as suas equipes, fez as suas frentes irem para dentro, trabalhar e apresentar a solução, e o próximo gestor tem que ser o gestor, porque é uma cidade que não para de crescer e que, portanto, apresenta novos desafios. Isso. Cleveland, cara, essa conversa aqui, ela ia o dia todinho. Tem muito assunto. Tem muito assunto bom. Quero deixar aqui para a gente conversar outros momentos, como está tendo essa recuperação de via aqui em frente, né? Nós estamos incomodados aqui com esse barulhinho que com certeza a nossa audiência vai ouvir, e a gente vai deixar para outro momento você voltar aqui, porque você sabe, mais do que ninguém, que essa casa aqui é sua. Eu agradeço. Essa casa aqui é sua, meu irmão. Essa mesa aqui é sua, viu? Isso aqui é nosso, é para a gente discutir, trazer gente boa, gente que trabalha. Cara, eu vi você engatar aí uma apresentação de uma série de frentes de trabalho, de obras que estão sendo feitas, que faltou o fôlego. Isso precisa ser mostrado, porque, por dever de justiça, isso precisa ser colocado na conta do gestor, que muita gente critica. Isso precisa ser colocado na conta do administrador, que muita gente diz que não faz nada. Eu particularmente me incomodo, eu sou um apoiador no rádio, aqui na internet, em todo quanto é lugar, desta gestão, de todas estas gestões do prefeito Daci, e me incomoda muito ver, às vezes, ser cometida uma injustiça de não reconhecer o que se faz, e a culpa não é do povo, não. A culpa é da gente que às vezes não divulga isso como deveria, viu? Isso, eu gosto de dizer o seguinte, por exemplo, o prefeito Daci, ele teve a capacidade e a coragem de investir em saneamento. O que muitos gestores passados falavam e não investiam. É uma obra que fala que dá desgaste, porque é uma obra que não aparece, politicamente se falando não aparece. É uma obra que dá transtorno, quem vai na região do Beira-Rio, 1 e 2 viu que está sendo feito lá, mas é uma obra que não adianta, eu tenho que escavar, nós temos que escavar as ruas para colocar a rede de esgoto, claro, para não ter mais aquele esgoto correndo. Não tem outro jeito. Não tem jeito, e gera lama na chuva, gera poeira no verão. Mas é uma obra que é temporária, a população ela tem que saber que é uma obra que vai ter benefício futuro, que nunca mais vai ver aquele esgoto correndo no céu aberto. Então, assim, e sem pensar na gama de resultados que vai ter futuramente com o tratamento de esgoto, que é a diminuição do posto de saúde, de doença de veiculação hídrica, e a redução dos custos na saúde pública. Então, assim, é uma coisa que é inevitável e está acontecendo. E Paropebas, o prefeito da eu falei, teve a coragem
de investir, e não só recurso do financiamento, que você falou financiamento, mas teve muito recurso próprio investido, principalmente tanto na área do Irrigado do Coco como do Lajeado, recurso da prefeitura que tinha solvência financeira, para poder resolver o problema da área lá. Porque se a gente for esperar outra operação de crédito para fazer, poderia não sair nesse período certo. E eu vou falar em operação de crédito, é o seguinte, muita gente fala financiamento. Por que a gente faz? Nós fizemos essa operação naquele período que o Paropeba passava, flutuante. Uma hora tem giro, outra hora a receita desce, porque a gente vive nesse nosso cenário econômico, que é a parte de receita de minério de ferro. Então, naquele período que a gente tratou, 2017, 2018, 2019, nós estávamos com a baixa da arrecadação. Então, nós trabalhamos em operação de crédito. Fizemos um contrato com um banco e trabalhamos. Teve aumento da arrecadação, pegamos dinheiro e investimos na outra área da cidade, que é uma área realmente uma área periférica que precisa lá. Quem vai na região do Tropical ali, que as populações sabem com a região lá. E que está mudando a realidade. E não só foi a parte de esgoto, foi infraestrutura, foi drenagem, assentamento de família e tudo. Então, quando o Darcy teve a capacidade, a coragem de fazer isso, eu elogio, que muitos prefeitos não fazem isso. E é o legado que Paropeba vai ter, que o prefeito da Darcy vai ter. Porque eu acredito que nenhum prefeito vai fazer o que o Darcy fez esses próximos 8 anos com o Prozap agora na região de Paropeba. Perfeito. Quando você fala, não mudou só a realidade, mudou a paisagem, o modo de vida, a parte de saúde pública. Então, assim, no final do programa, que o próprio prefeito, ele eventualmente vai ter que continuar, porque eu acho que já deixamos um legado e a população ela tem que cobrar para que continue. Tem problemas? Toda obra tem problemas. Tem dificuldade, tem atraso. Isso é natural de quem faz construção. Eu sempre dou um exemplo, você vai fazer a reforma do banheiro na sua casa, você prevê um custo e um tempo. Às vezes você passa tempo e briga. Imagine você trabalhar num centro urbano altamente adensado, com fluxo interno de veículos e que tem gente de todo tipo, que tem todo tipo de discussões. Então é complicado. Mas para isso nós temos um pessoal muito bom de social que trabalha ali diretamente com o problema para tentar resolver. Não que a gente resolva todos os problemas, nós somos para isso. Então, assim, mas é um problema, um transtorno que vai ter um benefício futuro para a sociedade em si, entendeu? Então, parabéns ao Darcy pela coragem. Perfeito. Você foi perfeito nisso. Então, o Prozap, ele é um programa de saneamento em várias frentes. Primeiro, porque ele resolve a questão do esgotamento sanitário. Segundo, porque ele resolve a parte ecológica dos riachos, Lajeado e o Ilha do Coco, que estavam aí sendo prejudicados e que iria prejudicar também toda a população. Resolve o problema de habitação dessas áreas de risco e resolve o problema dos alagamentos junto com isso e incide diretamente na qualidade de vida, resolvendo os problemas que a saúde quase sempre vai lá na ponta no hospital, enchendo postos de saúde, UPA e hospital de gente, porque está sujeita a todas aquelas questões do ambiente. Resolveu tudo isso, é um programa e tanto que merece todas as notas mesmo, viu, Kleber? Parabéns. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Faça. Na sua cabeça hoje, você vê Paropebas hoje sem Prozap? Não tem como. E o pior, sabe o que é? Quando a gente olha para a cidade hoje como ela está, que a gente não consegue ver sem, é a gente não ter aquela memória de lembrar como era. Como era antigamente. A gente passa lá em frente ao complexo turístico. Vocês lembram como era ali, cara? A gente não lembra, a gente só passa. A gente não lembra que aquilo era um problema. Havia um problema ali. Então a gente precisa de vez em quando estar recordando disso. Temos recordações. O mercado municipal, o mercado a cidade parava. Parava. E o tanto que aqueles comerciantes sofriam. Hoje ninguém fala mais. Exatamente. Uma obra enorme foi feita rapidamente ali. A gente teve que fechar a PA em menos de 5, 6 dias. Conseguimos fazer aquele percurso de fazer a junção lá da obra que vinha lá da Avenida Brasil para poder transpor a PA assim, rapidamente, quando dá até um transtorno, entendeu? Que eu falo, uma obra muito... E é uma galeria que dá para andar em pé dentro dela, é uma avenida. Dá para passar um carro dentro. 2,5 metros por 5 de largura. E todos os carros passam por cima e não sabem disso. Não sabe que E quando eu falo, quem chega para Paropeba nos últimos 3 anos, não sabe o que foi feito ali. Mas o pessoal que está ali sabe o histórico e vê. Então, quando eu falo a pergunta do Prozap, hoje eu não imagino a cidade sem programa. Então, assim, porque é um programa que ele veio resolver os problemas, principalmente estruturantes, que há décadas existiam e que não tiveram a capacidade de fazer, e o prefeito teve a capacidade e está fazendo, entendeu? E cidades por aí centenárias que não têm o que Paraupebas com menos de 40 anos já tem. Isso. Cleveland, brigadão por ter vindo. Obrigado. Você está no Instagram? Tem Instagram. Fala aí pra gente, pro Renato botar aqui no rodapé. Fala aí o seu Instagram, o seu arroba. Arroba Cleverlândia Araújo, né? Cleverlândia Araújo.
Tá no Facebook também, tá no Também, TikTok. tudo. Não sou muito de rede social, gente. Você não faz dancinha no TikTok? Não, que isso. Eu acho que usa a rede social mais para divulgar o trabalho e pra gente ver. Eu não sou aquele assíduo. Perfeito. Tá Mas certo. eu agradeço, Tom, que eu acho que é interessante, eu acho que é muito bom pra gente e sempre estou à disposição de poder falar um pouco mais. Sim. Muita coisa, nesses 7 anos foi feito muita coisa e muita coisa para ver ainda, entendeu? E eu esqueci de dar um detalhe, por exemplo, o Prozac hoje também, o pessoal que está nos ouvindo, não está trabalhando só ali do Coco e Lajeado. Hoje nós estamos com o projeto finalizando na região da VS10, ou seja, um projeto parecidamente similar, igual que está sendo ou seja, hoje eu acredito que até julho, mês que vem, a gente consegue finalizar os projetos executivos. Não estão falando em conceito, ideia. Na verdade, eu vou entregar o projeto pronto para o próprio prefeito quiser executar ou não. Perfeito. De toda aquela região de VS10, que está hoje quase 60 mil habitantes. Olha isso. Então a gente trabalhou nas 3 grandes bacias hidrográficas. Esqueci desse detalhe, não. Olha, dia desses, a vereadora Eliane sugeriu, colocou, né, como uma proposição que se torne o Ilha do Coco novamente um igarapé onde se possa tomar banho, onde se possa pescar, onde se possa praticar, inclusive, lazer. Isso está muito próximo, o Prozac preparou para isso. Futuro, tem que tratar esgoto primeiro, né? Eu acredito que no final do programa, com o tratamento de esgoto, não tendo mais esse esgoto clandestino que corre para o igarapé, a gente pode chegar nesse patamar. Pode sim, com Apesar certeza. que é um rio de baixa calagem, ou seja, não dá para navegar e não nadar, mas pode ter a melhoria da qualidade da água, né? De vez em quando eu vejo gente com canoa lá naquela área do Liberdade, viu? Quando Quando o rio tá cheio, né? Quando tá cheio, eu pega um peixe, viu? Pega peixe. Obrigado, irmão. Obrigado. Tudo de bom para você, tá? Eu que agradeço. Pessoal, curte, compartilha, se inscreve, manda para amigos, parentes, chegados. Esse episódio está muito bacana. A gente se encontra no próximo. Até lá.